Bem-vindos a mais uma noite de estudo do Evangelho. Vamos dar andamento hoje ao capítulo 16, tópico 7, a utilidade providencial da fortuna. Será que a fortuna tem uma utilidade? Vamos escutar o que eles têm para dizer. Depois que eu fizer a abertura, a Carolzinha vai fazer a gentileza de ler para a gente. A gente discute um pouco, depois a gente abre para o nosso debate tradicional. Então vamos acalmando o nosso pensamento, elevando o nosso pensamento ao Cristo, relaxando o nosso coração e dizendo para Ele: Irmão Jesus, é em Teu nome que nós nos reunimos hoje para os nossos estudos semanais da Palavra do Evangelho, com o intuito de aprimorar os nossos conhecimentos numa jornada evolutiva. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, nós damos abertura à nossa sessão de estudos com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Carol. Então, vamos lá. Utilidade providencial da fortuna. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensando que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, acreditava-se quite, porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus.
Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não à coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento do progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber, um dia, toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguro e rapidamente. Mas para realizá-los, foram-lhe precisos recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade, necessitada por esses mesmos trabalhos, aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência, que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. Obrigado, Carol. Bom, primeiro ele diz aí que a riqueza não é um mal total. Se a riqueza não tivesse o seu proveito, Deus não a colocaria na mão do homem. Então, Deus tendo acesso à riqueza é porque ela presta para alguma coisa. Lembra lá o encontro passado que nós falamos dos talentos? Deus quer saber o que você faz com os talentos que ele te dá. A riqueza é um talento. Então, ele te dá dinheiro e ele fica esperando o que você vai fazer com o dinheiro que ele te dá. Imaginem vocês, cada um de vocês, podendo gastar o quanto quisesse, sem nenhum tipo de problema. Eu posso comprar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viajar para onde eu quiser, comer, beber, fazer o que eu quiser. Será que a gente teria a mesma personalidade que tem hoje? Será que nós teríamos o mesmo meio social que nós temos hoje? Será que nós teríamos a mesma consciência dos ensinamentos de Jesus que a gente tem hoje? Eu acho que não. Eu entendo que não. Pode até dizer, não, eu jamais vou mudar minha personalidade, jamais vou mudar meu caráter por causa do dinheiro. Eu posso dizer isso agora, mas nessa encarnação eu nunca tive muito dinheiro. Eu, nunca me faltou nada, graças a Deus, mas eu nunca tive dinheiro para dar e vender, dinheiro aos borbotões. Então eu não posso dizer qual seria o meu caráter, se meu caráter mudaria, se minha personalidade mudaria. Eu nunca tive. Nessa encarnação, pelo menos não. E vocês sabem que, assim, eu acho que o nosso grau social, econômico, é uma grande bênção para facilitar a nossa vida no planeta. Eu não vou falar aqui de pobreza extrema, porque pobreza extrema é outro resgate gigantesco.
Mas eu acho que o resgate do rico é mais pesado que o nosso. E eu digo por quê? O rico, ele não só sofre influência de todas as mazelas do planeta, de todas as tentações do planeta. Ele tem condição de ter. Ele tem condição de participar delas. A gente, na nossa economia, no nosso, na nossa sociedade, no nosso potencial financeiro mais restrito, não tem essa condição. Então, isso é uma grande bênção. Porque amanhã o Fernando acorda e fala: Fernando vai comprar uma Ferrari. O Fernando vai na loja da Ferrari, olha a Ferrari, fala: quanto custa essa Ferrari? O vendedor fala assim: 1,5 milhão de reais. Eu falo: eu não tenho 1,5 milhão de reais, eu vou pedir no banco. Aí eu vou no banco, o gerente senta na minha frente e eu falo: eu preciso de 1,5 milhão de reais para comprar uma Ferrari. O gerente vai olhar para mim e falar: quem é você? Eu falo: eu sou o Fernando Prioli. Ele vai falar: o que você faz da sua vida? Eu falo: olha, eu sou advogado e tenho um canal que divulga o estudo da espiritualidade. E o gerente do banco fala para mim: quanto esse canal rende para você por mês? E eu digo: nada. Eu faço porque é a instrução de Jesus que eu faça. Aí o gerente do banco vai ver o meu saldo. E aí o gerente do banco vira boi, né? Porque ele vê o meu saldo e faz. Aí ele vê quanto entra mensalmente na minha conta. Ele olha lá e faz. Resultado: o Fernando não tem empréstimo, o Fernando não tem Ferrari. Não porque o Fernando não quer, mas porque essa condição que eu estou no planeta colocado me impediu. E olha que freio legal. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia ter comprado uma Ferrari à toa, do nada. Vou lá comprar uma Ferrari. O importante aqui é que fica a lição de o que você faz com o teu dinheiro. Deus não é contra dinheiro. Você pode ter dinheiro à vontade. O que você faz? Você contribui com o progresso? Você amplia os seus talentos ou você guarda o seu talento para você? Como na parábola dos talentos. Ah, o dinheiro é meu, vou guardar para mim, é meu, só uso eu, pronto. Ou você amplia esses talentos, você dá o dinheiro para o outro também ter talento. E dá o dinheiro para o outro também ter talento. E cria uma escola, cria alguma coisa que leve várias pessoas a um progresso. Um hospital que atenda as pessoas, ou você guarda o dinheiro para você. Então, por isso que eu entendo que o resgate do rico é muito mais pesado que o nosso. Porque é muito mais difícil resistir às tentações tendo condição de participar delas. Vocês podem ver aí, há pouco estourou um escândalo no Brasil, já tinha estourado outro nos Estados Unidos, de festas com excesso de sexo, álcool, drogas. Só tem poderoso, só tem influente, só tem cara com dinheiro. Não tem pobre lá. Pobre não tem dinheiro, não tem influência, não tem poder. Então, o que interessa para esses caras é isso só: o poder e a interferência. Quando o dinheiro escraviza aquele que o tem, aí a coisa degringolou. Porque aí já não sirvo mais Deus, eu sirvo ao dinheiro. E aí vocês podem perguntar: puxa, Fernando, tá bom, mas vamos supor que Deus não exista e não exista Jesus. Essa dúvida não me perturba, porque eu sei de Deus e de Jesus. Eu não creio, eu sei. Mas vamos lá. Vamos supor que Deus ou Jesus não exista. A gente vive de acordo com os ensinamentos de Jesus. Tem uma casinha, um carrinho, patrimônio suficiente para nos manter, para nos sustentar, auxilia o próximo, ajuda
O que a gente puder, está sempre disposto a ajudar, disponível para ajudar. Quando a gente morre, não tem Deus nem Jesus. O que a gente perdeu? Perdeu nada. Perdeu uma casinha, um carrinho, patrimôniozinho. Não perdi nada. Eu tive vida boa, não fiz inimigo, perdi nada. Ao contrário, o cara que amealhou bem a vida inteira, casa, carro, fazenda, avião, tudo, um monte de coisa, morre. Perdeu tudo. Não tem Deus nem Jesus, mas ele perdeu tudo. Tudo que ele conquistou. Porque a gente sabe, isso a gente sabe, que fica tudo aqui. E ele perde tudo. Então, por uma questão de economia, eu prefiro viver, mesmo que Deus e Jesus não existam, sobre as orientações de Jesus. Agora vamos para o exemplo final. Vamos supor que Jesus e Deus existam. A gente vive de acordo com as orientações, os ensinamentos de Jesus. Casinha, carrinho, ajudando, auxiliando, morre. Jesus e Deus existem. Eu perdi muito pouco, perdi quase nada. E ganhei tudo, porque Jesus vai falar para mim, irmão, você entendeu. Pode passar para a próxima fase evolutiva. No outro caso, o cara que arrecadou tudo, morre, Jesus e Deus existem. Jesus vai dizer para ele assim, ele vai perder tudo que tem na Terra. E lá ele vai perder tudo também. Porque Jesus vai dizer, meu irmão, você não entendeu, foi nada. Nós vamos ter que voltar e fazer tudo de novo. Então, eu, por uma questão de economia, prefiro viver de acordo com as orientações e os caminhos de Jesus. Certo, pessoal? Então, vamos encerrar hoje, acalmando nosso coração de novo, elevando nosso pensamento a Jesus, fortificando essa nossa concentração e dizendo a Ele, irmão Jesus, foi em teu nome que nós nos reunimos hoje para os nossos estudos semanais do Evangelho. Agradecendo a todos os espíritos amigos que comparecem todas as semanas aos nossos estudos, aos nossos mentores, pela árdua tarefa de continuar nos orientando, e que continuem nos orientando, nos ensinando, nos direcionando, nos protegendo, nos guiando. Aos mentores de luz, agradecemos pela disponibilidade e pelo poder de fluidificar a água para que, ao bebermos, nos livrarmos dos nossos males físicos e espirituais e nos conceder a bênção divina do passe, onde cada participante dessa reunião imaginará à sua frente, projetará à sua frente uma entidade de luz, uma luz muito forte, um brilho muito forte. Uma luz que passa a irradiar ao topo da sua cabeça uma luz branca perolada, que entra pelo topo da cabeça e vai descendo pelo corpo todo, empurrando toda a energia do corpo para o pé e do pé para a terra. Quando essa luz toma nosso corpo interno, nós passamos a ter imagem semelhante à entidade que nos ministra a luz, ela passa a envolver todos os órgãos do nosso corpo, regenerando, reajustando, alinhando, inclusive nossos chakras. Essa luz é tão forte que se expande e atinge nossos familiares, amigos, inimigos, pets, nossa residência, nossos carros, nossas motos, os nossos locais de trabalho e atinge a todos os encarnados e desencarnados do planeta Terra, homens ou animais. Pulsa tão forte que passa a extravasar do orbe terrestre, invadindo, se dissipando, se encaminhando
para o universo. E nessa vibração de luz, força, potência, energia, Senhor, nós te dizemos obrigado por tudo que temos, por tudo que tivemos e por tudo que ainda teremos. É em tuas mãos que nós entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Hoje, pedindo excepcionalmente pelo irmão Paulo Alexandre Almeida, que seja orientado, que seja cuidado, tratado, elucidado. E pedimos a você, Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós um instrumento da tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. É isso, pessoal. Boa Páscoa. Até terça que vem para todos. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo. Muita luz no caminho de todos vocês. Beijo, beijo.